Imagine um cristão que é devoto, que é zeloso pela sua fé, que quando vê erros na igreja, procura confrontar esses erros ou as pessoas que os cometem, a fim de preservar a doutrina, a obra de Deus. Agora imagine que esta pessoa pode, ao mesmo tempo em que pensa ser zelosa, pode estar sendo usada por Satanás como a sua mão direita. Será que isso é possível? Como isso acontece? Olá, eu me chamo Paulo Roberto e este é o canal Interpretando as Escrituras. Hoje vamos falar sobre a mão direita de Satanás. E este vídeo é uma séria advertência aos cristãos adventistas do sétimo dia que, em seu zelo, buscam combater os erros, supostos erros na igreja e que não se apercebem que podem estar sendo usados por Satanás como marionetes. Vamos agora ver uma série de citações do Espírito de Profecia que nos advertem contra esse grande perigo em nosso meio. Preste muita atenção nas citações que vamos apresentar aqui e permita que Deus fale ao seu coração. Sempre houve uma classe que, mostrando-se embora muito piedosos, ao invés de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. Tais pessoas são a mão direita de Satanás. Os acusadores dos nossos irmãos não são poucos e estão sempre em atividade. Ninguém, todavia, necessita ser enganado em relação a eles. Pode-se facilmente ver de quem são filhos, o exemplo de quem seguem e a obra de quem fazem. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Seu procedimento assemelha-se ao de Satanás, o odioso caluniador, o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10. O Grande Conflito, páginas 519 e 520. Vós que vos tendes estado a educar a vós mesmos e aos outros no espírito de crítica e acusação, lembrai-vos de que estáis imitando o exemplo de Satanás. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 42 e 43. Deus não quer que nos assentemos na cadeira de juiz e nos julguemos uns aos outros. Quando virmos erros em outros, lembremo-nos de que nós temos faltas, talvez mais graves à vista de Deus do que aquela que condenamos em nosso irmão. Em vez de publicar seus defeitos, peçamos a Deus que o abençoe e o ajude a vencê-los. Cristo aprovará tal espírito e ação e abrirá o caminho para falardes uma palavra de sabedoria que comunicará força e auxílio ao fraco na fé. Meditação matinal, Cuidado de Deus, página 149. Em vez de descobrir faltas nos outros, critiquemos a nós mesmos. Cada um de nós deve dirigir-se à pergunta: está meu coração reto perante Deus? Porventura meu procedimento glorificará meu Pai que está no céu? Se tendes acariciado um espírito errado, seja ele banido de vossa vida. É dever vosso erradicar do coração tudo o que seja de natureza corrupta. Toda raiz de amargura deve ser arrancada, a fim de que outros não se contaminem com sua malfazeja influência. Não permitais que uma só planta venenosa permaneça no solo de vosso coração. Destruí-a nesta mesma hora e plantai em seu lugar a planta do amor. Seja Jesus colocado em lugar especial do coração. Meditação matinal, Cuidado de Deus, página 149. O homem verdadeiramente convertido não se inclina a pensar ou falar nas faltas dos outros. Seus lábios se acham santificados e, como testemunha de Deus, dá testemunho de que a graça de Cristo lhe transformou o coração. Só entrarão no céu aqueles que vencerem a tentação de pensar e falar mal. Review and Herald, 24 de novembro de 1894. Há entre nós o mal que precisa ser corrigido. Irmãos sentem-se livres para olhar aos supostos defeitos dos outros e deles falar, quando esta mesma liberdade revela
decidido defeito neles mesmos. Tornam manifesto que são sábios em seu conceito, e Deus não lhes pode dar sua bênção especial, pois eles se exaltariam e prejudicariam a preciosa causa da verdade. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 193. Vi que alguns estão secando espiritualmente. Têm vivido por algum tempo a observar, a fim de manter os irmãos direitos, observando toda falta, para então os meter em dificuldades. E enquanto isto fazem, a mente não está em Deus, nem no céu ou na verdade, mas simplesmente onde Satanás quer que esteja, noutros. Sua alma é negligenciada. Raramente essas pessoas veem ou sentem as próprias faltas, pois têm tido bastante que fazer em vigiar as faltas dos demais, sem sequer olhar a própria alma ou examinar o próprio coração. Testemunhos Seletos, volume 1, página 44. Vi que toda a religião de algumas pobres almas consiste em observar a roupa e os atos dos outros e em os criticar. A menos que se reformem, não haverá no céu lugar para elas, pois achariam defeitos no próprio Senhor. Disse o anjo: é uma obra individual o estar direito para com Deus. A obra é entre Deus e nossa própria alma, mas quando as pessoas têm tanto cuidado com as faltas dos outros, não cuidam de si mesmas. Testemunhos Seletos, volume 1, página 44. Quando homens se levantam, pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades e os príncipes das trevas deste mundo, eles formam um falso esquadrão, virando as armas de guerra contra a igreja militante. Tende medo deles. Não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. Eles desejam derrubar aquilo que Deus deseja restaurar pela mensagem de Laodiceia. Ele só fere para poder curar, e não para fazer perecer. O Senhor não confere a nenhum homem uma mensagem que desanimará e desalentará a igreja. A Igreja Remanescente, páginas 18 e 19. Aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia ou qualquer parte de Babilônia deveriam antes ficar em casa, que eles se detenham a considerar qual é a mensagem que deve ser pregada presentemente. Em vez de trabalhar com meios divinos para preparar um povo que subsista no dia do Senhor, eles se puseram ao lado daquele que é um acusador dos irmãos, que os acusa de dia e de noite perante Deus. A Igreja Remanescente, página 33. Portanto, de acordo com todas essas citações inspiradas por Deus, nós chegamos a algumas conclusões muito claras, que a pessoa se torna a mão direita de Satanás quando ela passa a nutrir esse espírito crítico contra os irmãos, e não importa se esses irmãos são leigos ou líderes, esse espírito crítico não é o espírito de Cristo, mas sim o espírito de Satanás. E quando a pessoa se deixa levar por esse caminho de críticas, ela se torna, infelizmente, a mão direita de Satanás. E aí, o que acontece mais é que, de acordo com as citações que lemos, essas pessoas não são convertidas. Essas pessoas, se não mudarem sua postura, não entrarão no céu, como vimos em uma das citações. Diz também que essas pessoas secam espiritualmente. As pessoas que nutrem esse tipo de pensamento, de espírito crítico, de condenação, elas secam espiritualmente a tal ponto que não conseguem mais ver a alegria do Evangelho, a alegria do viver cristão. Passam a ficar sempre mal-humoradas, se afastam das pessoas e também vivem com espírito de amargura. Enfim, tudo isso são frutos desse tipo de desvio da fé, do caminho que realmente Cristo almeja que andemos. E por fim, essas pessoas acabam fazendo com que aqueles que são fracos na fé na igreja acabem se afastando e, posteriormente, a própria pessoa que nutre esse espírito crítico acaba também se afastando. E tudo isso agrada a Satanás. Tudo isso agrada a Satanás. Deus tem uma igreja, Deus tem um povo. E eu quero finalizar este vídeo com mais duas citações. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo,
A igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. A Igreja Remanescente, páginas 45 e 46. O Senhor tem um povo e está conduzindo-o. Conquanto haja certamente coisas na igreja que não estão direitas, Jesus não vos pôs ao leme para guiá-la. A menos que mudeis de atitude, não vos podeis salvar. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, Apocalipse 2:5. É a única condição sob que Deus vos pode restituir o favor. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 82. E esta última citação que lemos, Ellen White escreveu a alguém da sua época chamado Sr. Gramire. E ele então queria conduzir a igreja, queria liderar a igreja, ele tinha um espírito muito crítico. Deus então mandou essa mensagem ao irmão Gramire, alertando e advertindo ele de que o Senhor não colocou como guia da sua igreja. O guia da igreja, quem está ao leme, é Deus. E Deus não nos colocou nesta posição de acusação contra nossos irmãos, contra a nossa liderança. Esse, repito, é o espírito de Satanás. Mas alguém pode pensar, quer dizer que quando virmos coisas erradas na igreja, quer dizer que temos que fazer vista grossa, não confrontar o erro, varrer para debaixo do tapete? Não, a Bíblia tem uma recomendação para nós. E sobre isso vamos falar no próximo vídeo. Se você está nesse caminho de espírito crítico, amargurado, de censura, de contenda e de afastamento e rompimento da fé, que você permita que esta mensagem toque no seu coração, porque esta mensagem não é minha, mas sim de Deus. Os textos foram mostrados, esta é a vontade de Deus, e que você possa aceitá-la na sua vida e entender qual é o seu papel na igreja. Não é de juiz, mas sim de um servo de Cristo, de um cooperador, de alguém que estende a mão ao fraco, ao abatido, que quando vê um problema, uma dificuldade, ora por aquela situação, busca oferecer auxílio para que aquele problema possa ser resolvido. Portanto, que Deus te abençoe e que este vídeo possa falar à sua mente e ao seu coração e que Deus abençoe grandemente o seu povo.